Saudações, tripulantes! Samuel Fogaça aqui para mais um vídeo, para mais um episódio do nosso podcast Como Fazer. Esse que é o podcast da Agência Ebenezer e a nossa intenção aqui é justamente te ajudar no dia a dia, né? Às vezes você tem várias perguntas aí, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, e o nosso propósito aqui hoje é te ajudar com isso, tá? E para hoje para esse episódio, nós vamos falar de um assunto muito legal aí, que é sobre marketing, sobre gestão de tráfego, né? Presença digital, nós vamos estar abordando várias coisas aqui, né? E nós convidamos aqui, quase que eu ia falar, trouxemos, né? Não ia ficar legal. Mas nós convidamos aqui ele que é especialista e com certificação do Google, né? Então, assim, o homem é uma máquina mesmo nessa parte aí, já investiu mais de 1 milhão já? Mais de 1 milhão já investido? Quase. Quase, né? Aham. Então, quase 1 milhão investido aí em tráfego pago para vários clientes. Então, e hoje nós vamos tratar sobre o quê? Como trazer mais tráfego e clientes para o meu negócio local, tá? Então, eu antes de dar sequência aqui, pessoal, vou pedir para que ele se apresente para vocês, né? Pode falar suas patentes, toda essa questão aí vai ser um prazer. Beleza, Lucas? Tripulante? Tripulante. Tripulante. Pessoal, meu nome é Lucas, sou parceiro do Samuel há, há um bom tempo. Eu tenho a agência também já faz 5 anos, né? Eu decidi iniciar a agência. Foi engraçado, porque eu decidi iniciar ela para ajudar a movimentar o negócio do meu pai. Eu queria trazer mais clientes para o negócio familiar que a gente tem. Que E legal. ali eu descobri que eu poderia ajudar outras empresas. Então foi aonde que nos últimos 4, 5 anos eu abri a agência, me especializei. E hoje o meu foco é atender empresas, Que né? O massa. meu foco é pegar empresas e fazer ela ter um posicionamento dentro do digital e esse posicionamento trazer oportunidades de negócio. Então a Legal. gente já está aí há 4 anos e meio, e caminhando para 5 anos. Massa demais. E ó, inclusive, se você começou a ver um pouco mais na rede social, a culpa é dele. Depois é só entrar no Instagram dele lá e conversa com ele. Que dá tudo certo. Gente, a gente vai dar sequência agora nesse conteúdo, porém, só depois da vinheta, tá? Então, vamos lá? Maravilha, maravilha. Estamos de volta, né? E nós já vamos iniciar aí, né? Com algumas perguntas. A intenção aqui é colocar ele contra a parede, né? E extrair o máximo de informação possível, né? Então, assim, sobre o que é tráfego para negócios locais, Lucas, você poderia explicar um pouco mais sobre a diferença entre o tráfego, o tráfego, o tráfego físico e o digital, para a gente poder entender um pouco melhor sobre isso? Com certeza. Primeiro, sempre que eu vou conversar com uma pessoa mais velha, eu falo que eu faço tráfego. A pessoa fica meio assim, né? Calma, é tráfego pago, não é tráfico de drogas. Fica calma. Você não vai ser presa por Tá ter tudo tá certo. se relacionando comigo. Então, eu gosto de sempre simplificar. Eu gosto de que a pessoa tenha entendimento do que eu tô falando, né? Quanto mais simples a gente deixa, mais fácil a compreensão dela, mais resultado a gente consegue ter. Então, quando a gente falava de tráfego antigamente, muito estava ligado a tráfego de carros, tráfego aéreo, né? Que nada mais é que a movimentação, circulação. Com o digital, começou a surgir esse termo de tráfego pago. Então vamos lá, tráfego a gente sabe que é circulação e movimentação de pessoas. Então vou te dar um exemplo do físico que você comentou. Por que as pessoas pagam mais caro hoje para estar dentro de um shopping comparado a estar, por exemplo, em um bairro mais afastado? Por que tem essa diferença grande de aluguel, né, por exemplo? Porque no shopping, o shopping em si, ele gera um tráfego para aquela loja. Quanto mais pessoas tem ali estando expostas à sua oferta, ao seu produto, maior a chance você tem de vender. Legal. Então, tráfego seria isso. Eu pago mais caro para estar no shopping porque ele tem um volume, tem uma circulação de pessoas. Quando a gente vai para o digital, a teoria é a mesma. A gente faz o seguinte: as ferramentas hoje permitem a gente colocar dinheiro e a ferramenta pega e mostra a gente para mais pessoas. A gente não depende de, por exemplo, fazer um post orgânico. Você pode entrar no seu Instagram e fazer um post. Quando a gente fala do tráfego pago, a gente está pagando para colocar
esse anúncio na frente de outras pessoas. Então, de maneira simples, tráfego é gerar volume de pessoas expondo a sua oferta, o seu produto, né, o seu serviço, é isso. Então, tráfego é isso, é levar para mais pessoas a sua oferta. Legal. Legal, 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 legal. Olha aí, hein, pessoal? Se você está achando que você está aparecendo pouco, você já sabe qual que é o caminho, né? É, levando em consideração isso, não está dentro do nosso script, mas eu gostei de dessa explicação que você trouxe sobre o shopping, né? E assim, hoje a gente pode fazer uma mesclagem entre esses dois formatos de tráfego físico com esse digital, e ele pode proporcionar um resultado melhor ou vai ficar na mesma? Como que você pode explicar sobre isso? Não entendi muito bem a Por pergunta. exemplo, Como seria essa? você falou do tráfego no shopping. Às vezes a pessoa tem Uhum, ali os outdoorzinhos ali, tem toda aquela questão, ou ele tem uma loja ali dentro que uhum. tem aquele fluxo de pessoas, né? E além disso, o tráfego digital, que é o que você faz hoje. Você acha que os dois se complementam e juntos traz um valor maior em relação a, vamos dizer assim, a branding, Uhum. a vendas, a toda essa questão? Ou você acha que mantém da mesma forma e não tem diferença nenhuma? Sim e não, acaba dependendo da estratégia e do negócio em si. Então, imagina que se o seu negócio proporciona uma experiência física para o cliente, se você tem um posicionamento no digital e está muito bem no físico, tá muito legal. Só que hoje a gente também tem alguns clientes que não necessariamente proporciona essa experiência no físico. Então, o investimento dele compensa mais ser concentrado dentro do digital. Ele Entendi, tendo uma loja dentro do shopping não afetaria tanto a conversão dele, entende? entendi. Então, mas com certeza, dependendo do nicho que você está, quanto mais pontos de contato, quanto melhor o seu posicionamento, quanto melhor a pessoa consegue ver valor na sua marca, melhor. Legal. Inclusive, tenho clientes recentes que a gente trabalhou por muito tempo no digital e agora está dentro do shopping. E, cara, um acaba potencializando muito o outro, né? Quanto mais pontos de contato, quanto mais tráfego a gente gera, maior a nossa chance de vender. Né? Imagina, se a gente mostra o nosso negócio para 5.000 pessoas, a gente tem uma probabilidade de algumas se interessarem. Se a gente mostra para 100 pessoas, essa probabilidade diminui muito, porque Diminui. foi exposto, né, muito menos. Uhum. Então, quanto mais ponto de contato você tiver, melhor. Legal. Legal, legal. E aí, tripulante, está curtindo a ideia? Olha só os insights que a gente já está tendo aqui, né? Muito importante, né? Então, assim, Lucas, o primeiro passo hoje, porque assim, o nosso público aqui, principalmente o público hoje da agência Ebenezer e dos seus produtos, são pessoas que às vezes não, de fato, assim, são leigas, em todos os aspectos da tecnologia, né? E principalmente quando se trata ali, às vezes, de fazer marketing. Eu sei que o seu forte é o tráfego em toda essa questão, mas eu sei que você tem bagagem, e entende o que eu vou te falar aqui. Às vezes é aquela pessoa que está acostumada a apenas fazer uma postagem ali no Instagram, e geralmente não é nem uma postagem, vamos dizer assim, com estratégia, Aham. é só oferta, 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 e às vezes não tem nem algumas curtidas suficiente, porque as pessoas já estão saturadas de tanta informação relacionada à oferta, né? Quais seriam os primeiros passos para ele começar a criar esse, vamos dizer assim, esse posicionamento na internet? O que que ele precisa começar a fazer para que isso venha de fato aí, ajudar ele nesse início, nesse início? Perfeito, Samuel. Isso eu passo também diariamente, né? Porque hoje o empresário muitas vezes ele ainda, né? Ainda hoje o empresário ele está muito preso na operação, ele está preocupado com o produto, com a entrega, em melhorar tudo isso e acaba deixando essa parte de marketing de lado. De repente ele coloca a atenção dele, preciso fazer marketing. E aí ele entra numa esfera de que tem 400 pessoas falando: ah, você precisa gravar um vídeo, você precisa fazer anúncio, você precisa fazer tal coisa, você precisa fazer tal coisa, criar conteúdo. E aí o empresário fala, cara, isso está distante da minha realidade. Por onde eu começo? Então, eu acredito muito em pilares, em fundamentos. Legal. E muito depende do seu negócio, tá? Então, eu vou trazer aqui de uma forma um pouquinho mais ampla e você Uhum, adequa, né? O pessoal que ele tiver do outro lado, uhum. adequa para o negócio dele. Legal. Então, a gente basicamente tem dois tipos de clientes, né?
o que tem o serviço ou produto que é uma necessidade, correto? E tem o cliente que não necessariamente é uma necessidade. A gente tem que criar um desejo nele. Um exemplo, você tem uma loja que vende botijão de gás. Cara, é uma necessidade. Sim. Acabou o gás da pessoa, ela precisa resolver aquilo ali, ela não consegue deixar para outro dia. Diferente de uma pessoa, talvez, que venda acessório, né? Não necessariamente ela tem a necessidade de comprar aquele acessório, mas a gente cria o desejo nela e ela compra o acessório. Então, quando a gente fala de empresas de necessidade, quando as pessoas realmente buscam pelo seu serviço, o pilar fundamental é você estar posicionado dentro do Google Ads, né? Quando eu falo Google, não necessariamente é a parte paga. Hoje, o Google ele tem uma ferramenta gratuita. Imagina assim, você consegue fazer um outdoor da sua empresa de forma gratuita, aonde você coloca o seu telefone, o seu endereço, você coloca imagens do seu local de trabalho, você coloca quais são os seus serviços. Isso é chamado de, agora está como Google Empresas, né? Antes era a ficha do Google Meu Negócio. Ali você consegue colocar todas as informações da sua empresa. Então pensa, eu vou dar um caso recente. Sim, Comecei a atender um colega que ele trabalha com a parte elétrica. legal. Cara, durante o dia, quantas pessoas não teve problema que precisa resolver alguma questão elétrica? Com É uma certeza. necessidade. Então vamos supor que por algum motivo aquela luz para de funcionar e você não sabe o motivo. Não é porque ela queimou, parou de funcionar. Você provavelmente entra no Google e fala, cara, eletricista em Londrina, eu preciso de um serviço de eletricista. Uhum. Então sempre que é uma necessidade e as pessoas procuram, você tem que estar posicionado no Google. Porque fato é, as pessoas tá entrando ali e procurando aquele profissional. Sim, E ela tá achando alguém. E se você não tá ali, tá indo pro concorrente, com né? certeza. Tem coisas que são premissas. As pessoas estão entrando no Google e pesquisando. Você tá ali? Não. Então o concorrente está levando essa demanda, porque a demanda existe, Legal. tá? Não, legal não, né? É ruim para ele É, e legal para quem já é está, legal né? para quem tá posicionado, né? Por isso que os meus clientes, eles ficam tão felizes. Ele entra no Google, cara, a gente tá no topo. Já tá lá. Já está lá posicionado. Legal. E a outra esfera seria a rede social. Na rede social, não necessariamente a pessoa entra procurando um eletricista. Ela entra para quê? Para ver uma fofoca, para ver um Reels, para ver um meme, para se distrair. Então, ali na rede social, a gente tem que chamar a atenção dessa pessoa, a gente tem que criar o desejo. Então, dependendo do seu nicho, às vezes compensa você estar mais posicionado no Google, tá? Eu estou falando aqui inicialmente, tá? Sim, Como sim, você não, comentou. é isso aí mesmo. São pilares. Aham. Então imagina, se você é o caso do eletricista, você pode fazer seus conteúdos no Instagram, com certeza. Só que quando a pessoa precisar, ela não vai entrar no Instagram. Ela vai entrar no Google e quem vai levar essa demanda é o pessoal que está lá. Uhum. Então, primeiro, entender o seu negócio. Aonde que o meu cliente está? Eu preciso convencer o meu cliente de algo? Outra situação, vamos supor que você vende um produto que ainda é pouco conhecido. Então, dificilmente uma pessoa vai entrar no Google e pesquisar, porque a pessoa não conhece, é novidade. Sim, Então, aí você utiliza a rede social para mostrar, olha, isso existe, entendeu? É um trabalho de conscientização. legal. Então, muito depende da estratégia, do seu negócio, né? E com base nisso, aí você vai galgando. Lógico, o ideal é chegar ao momento que você está muito bem posicionado no Google, você está muito bem posicionado no Instagram, no máximo de pontos de contato possível. Mas em escala, é você entender inicialmente o seu negócio e aí você vai construindo esses pilares. Pegar depoimento de cliente, né? Feedbacks deles, você acha isso relevante? Vamos supor assim, beleza, está iniciando agora lá no Google Empresas, mas ainda não tem esses depoimentos, né? Você acha que isso se torna relevante e facilita esse processo de presença digital? Sem dúvida, Samuel. Sempre que eu entro num cliente, a gente faz uma força-tarefa. Meu amigo, a gente vai captar avaliações. A gente precisa de prova social. Legal. Porque imagina, na rede de pesquisa vai aparecer vários resultados. Eu vou continuar dando exemplo do Por eletricista aqui, que favor. eu acredito que Aham. fica simples, né? Sim, sim. Então, eletricista em Londrina. O Google vai mostrar, pelo menos na ficha do Google Empresa, 4 opções. O que vai, você como cliente, né, pensa? Imagina que tem uma ficha que está com nota 3.0, uma ficha que está com nota 3.9 e uma nota 5.0. A gente tende a ir no melhor. É igual iFood, né? Dificilmente a gente vai no iFood e vai nas piores estrelas. A gente Sim. corre, né? Então, a prova social, porque pensa, o cliente ele não conhece você. Você pode ser um baita profissional. Só que ali na rede social, o que o nosso cliente está vendo é aquilo. Então, muitas vezes eu vejo ficha que foi abandonada. O cara tem um excelente serviço.
E a ficha dele é abandonada. Tem lá 2 avaliações de 2 clientes que por algum motivo ficou insatisfeito. Só que, em contrapartida, ele tem 1000 clientes que ficaram satisfeitos. Só que qual que é o lance, Samuel? Para elogiar, o cara não vai lá É na ficha do difícil. Google, É se a gente difícil. não pedir. Por isso que a Sim. gente tem que sempre que estar pedindo. Agora, se ele teve uma experiência ruim, ele vai lá. Então, muitas vezes acontece, o cliente é bom, só que às vezes atrasou a entrega por um motivo que nem era culpa do cliente, o outro foi lá, avaliou mal, e é isso que as outras pessoas estão vendo. Então, a avaliação, prova social, é um dos pilares, assim, primários dessa Primários. ficha, né? Do que Legal. você precisa fazer? Cara, solicita a avaliação dos seus clientes, que Legal. isso vai mudar o jogo. E essa parte essa dica, né? Que eu acredito que é que quem estiver assistindo, eu acredito que poucos têm esse entendimento dessa realidade. Até porque tem muita pessoa aí que vende como se vendesse vamos dizer assim, essa configuração ali, né, do Google Empresas e toda essa questão. E muitas pessoas às vezes acabam acreditando que aquilo ali é pago, né? Uhum. Então, eu falo isso porque várias pessoas já veio atrás da gente para vender esse tipo de serviço, né? E o fato da gente entender que é de graça, Uhum. eles só estão vendendo o serviço, né? Mas até o cartão de visita deles é igual ao do Google. Então, tripulante, é de graça aqui o negócio. Cara, eu vou até dar uma pausa aqui e reforçar isso que o Samuel tá falando, porque isso me deixa estressado. Eu não tenho nada contra a pessoa vender o serviço dela, maravilha. Só que venda a verdade. Na verdade. Você não trabalha para o Google. O Google nunca vai mandar uma pessoa lá na sua loja para tirar fotinha 360. Não é do Google, entendeu? Ele vai otimizar a sua ficha, mas ele não é um funcionário do Google. Esses dias um amigo me ligou, falou: Lucas, o cara veio aqui e disse que se eu não atualizar minha ficha, vão derrubar. E a ficha era um dos principais canais dele. Eu falei, cara, não é do Google, ignora, o cara não tá sendo verdadeiro, Sim, né? sim. Então, isso que a gente tá falando, essa ficha é 100% gratuita, tá? Ela é orgânica, você pode ir lá criar, lógico. Existe a maneira correta de você otimizar para você estar posicionando ela, porque criar a sua ficha não garante que ela vai te dar resultado. É isso. Porque tem vários outros concorrentes. E o Google sempre vai dar prioridade para empresas que está melhor avaliada, para empresas que está cuidando dessa ficha. Então não adianta você ter uma ficha e estar posicionado lá na terceira página do Google. Ninguém vai lá. Então, Exatamente. mas fato é gratuito, tá? Não cai no conto do vigário. O pessoal tá querendo passar essa cara. E assim, tripulante, para você que também não entendeu ainda, essa é uma das formas de você gerar tráfego para dentro do seu negócio, né? Então as pessoas vão fazer as pesquisas ali, você vai começar a aparecer, como o Lucas bem deixou explicado aqui. Ô Lucas, uma das coisas que acontece muito, porque você citou aqui o Instagram e outras redes sociais, principalmente para as pessoas que entendem, até mesmo como você mencionou, que às vezes vê num vídeo na internet que o cara falando, ó, você tem que investir em tráfego, tem que fazer isso e tal. E essas próprias redes sociais, elas têm ali aquele botão de turbinar, né? Sim. Então, esses botões de turbinar, tem ali, às vezes, um passo a passo que a própria rede social gera para que qualquer tipo de pessoa consiga fazer alguma coisa. Que funciona isso? Você acha que, peguei esse post aqui, nossa, esse post merece ser visualizado por muitas pessoas. Aí vai lá, coloca uma certa quantidade de valor. Você acha que dessa forma, sendo feito, você acha que gera algum tipo de resultado ou sem uma estratégia não vai funcionar? Eu vou fragmentar a sua pergunta em duas. Foi Uhum. muito boa essa pergunta. Primeiro, né? Eu gosto sempre de explicar o conceito, que se você entender o conceito, você não vai ser enganado, você vai Sim, entender o que você está fazendo. exato. Então, a rede social, é, Meta, né? Vamos falar do Meta, que é dono do Facebook, Instagram, WhatsApp, é uma das empresas mais ricas do planeta e a maior parte da receita provém dos anunciantes, certo? Legal. Então, o que que ela fez? Olha, eu vou criar uma maneira de facilitar para que qualquer pessoa consiga iniciar no tráfego. Então, lá do lado da sua publicação, ele falou: olha, eu vou colocar um botãozinho aqui turbinar. Se essa pessoa turbinar, eu vou ganhar dinheiro. Então, o conceito é esse. Fora essa opção de turbinar, a gente tem uma outra ferramenta, tá? Que chama o gerenciador de anúncios. Então, imagina que o botão turbinar, ele é um fragmento do gerenciador de anúncios. Imagina uma maleta de ferramenta, né? O gerenciador de anúncios Uhum, é a forma profissional de trabalhar, onde você tem todas as ferramentas ali. uhum. O Instagram tirou uma ferramenta e falou: olha, vou permitir que mais pessoas consigam publicar. Então, ela vai te trazer resultado,
Resultado no sentido de entregar mais aquele conteúdo, tá? Porque a partir do momento que você paga, você vai entregar lá para 5, 10, 20 mil pessoas, dependendo da verba que você colocar. Uhum. Só que por trás disso, para você ter o resultado, né? Vamos supor, cara, eu quero que esse post ele venda. Aí precisa ter uma estratégia por trás. Por que que eu estou impulsionando isso aqui? Legal. Aí a gente entra numa outra esfera, né? Mas o que que é o resultado? Quando você está turbinando, você já vai ter o resultado. Aquele post vai ser entregue para pessoas que ele jamais teria sido entregue se você não colocasse o dinheiro. Então, é isso, tá? Legal. Legal, legal. E olha aí, tripulante. Isso é muito importante. Então, assim, se você não tinha esse entendimento, não é simplesmente só fazer uma postagem, mas também levando isso em consideração, a partir do momento que você apareceu para outras pessoas, isso se tornou um resultado para você nesse conceito que a gente está tratando aqui. E ó, esse podcast ele está sendo patrocinado pela empresa Emplacador. Emplacador é um sistema de gestão, né, onde ele encontra ali várias ferramentas, né, exclusivas para te ajudar no dia a dia aí do seu negócio. Né? Então, se você já assistiu alguns episódios atrás, aí você já viu alguns insights falando sobre organização, sobre processos. Então, essa plataforma ela vai te ajudar. E quando você tem mais tempo hábil, como o Lucas mencionou aqui no começo, você tem mais tempo para você poder se preparar e criar estratégia suficiente para o seu marketing. Se interessou por isso, o Emplacador tem vários planos bem acessíveis e tem o link aqui embaixo desse vídeo para você poder aí seguir e conhecer um pouco mais. Ô Lucas, muito bem pontuada essa parte. E eu queria trazer aqui algumas estratégias práticas que você pode recomendar para o pessoal sobre essa questão. Por exemplo, promoções e campanhas segmentadas por região. Você acha que isso hoje, vamos tratar assim, levando em consideração o tráfego orgânico ali, que é aquele panfletagem, que geralmente ainda acontece muito, né? Por região, através de uma oferta que as pessoas criam, uma promoção. Uhum, Até aqui no centro de Londrina tem muitas pessoas ainda panfletando, fazendo esse formato, né? uhum. E uma campanha, criando uma ação, né? Fazendo todo aquele processo. Você acha que isso ainda, vamos dizer assim, é uma estratégia válida? Ou o recurso que a pessoa teria para investir nesse, ele poderia investir em tráfego e seria muito melhor? O que que você pode dizer sobre isso? A gente tem dois pontos. Se ele está consciente do que ele está fazendo da panfletagem, ele sabe, olha, eu sei que existe o tráfego pago, eu invisto ali, e Uhum. eu também acho legal a panfletagem. Então, uma estratégia soma a outra, né? Tem uma galera aí do digital que acha que o digital é a única opção do mundo e que se a pessoa não faz o tráfego pago, ele está rasgando dinheiro. Eu já não sigo essa linha. Cara, Sim, existem sim outras formas de você fazer o marketing além do digital. legal. Só que fato é, o digital hoje é onde está a atenção das pessoas. Então você pode estar passando ali na rua e receber um panfleto. Você vai colocar o panfleto no bolso e voltar a olhar para o celular, né? É geralmente assim que acontece. Ou às vezes vai jogar fora o panfleto, né? Exatamente. Questão de custo também. Hoje, vamos falar para você aparecer para 1.000 pessoas no Instagram, você vai pagar ali de 10 a 15 reais. Hoje, para você fazer 1.000 panfletos, um panfleto de uma qualidade média, você pagaria 60, 70 reais. Ou seja, você conseguiria aparecer 7 vezes mais aparecendo na internet do que no panfleto. Então, vale Entendi. a pena o panfleto ou não? Então depende muito da Da estratégia. estratégia. Mas, porque o tráfego que a gente está falando aqui, Samuel, o meio, né? A gente entrega o panfleto, mas o que, que realmente importa? É a oferta que está naquele panfleto. Entendeu? Quando a Uhum. gente fala de tráfego, é o meio. Imagina que você está querendo vender esse iPhone aqui por 30 mil reais. Pô, as pessoas não vão comprar. Você pode panfletar muito, porque as pessoas sabem que o preço dele não é esse. Entende? Então, Uhum. muito conta a oferta. O que que você está ofertando? Então, é muito bom o cara estar atento nisso. Não adianta você querer colocar muito tráfego, expor muitas pessoas à sua oferta e a sua oferta for ruim. Levando nesse ponto que você está falando, isso é importante, principalmente quando for desenvolver toda essa estrutura, né? Eu sei que é sobre tráfego que nós estamos falando, mas isso está dentro de dos braços ali do marketing Não tem digital, né? como desvincular o tráfego com a oferta, Aham. Você acredita que
para criar e desenvolver o marketing ali junto com o comercial tem que estar bem entrelaçado, os dois? 100%. Porque tem muita 100%. briga nisso aí, né? Tem muita Muito, briga. muito. O comercial que fala que o marketing não está fazendo o serviço direito, e aí o marketing fala que o comercial não está vendendo, e vira aquela confusão, né? Uhum. Como que funciona a sua realidade hoje? Como que é essa? Isso cara, é treta, geralmente. Não, é treta. Ainda É, mais quando são times diferentes, o marketing de um lado, o comercial de outro. Aí o comercial fala, ah, mas só chega ali de ruim. Aí o marketing fala, mas seu time não sabe vender. Então vamos partir de princípios, né? aham. Perguntar pra você, Samuel, o marketing vende? Não. Perfeito. O marketing, ele atrai, Uhum. né? Então, quando a gente faz uma campanha de marketing, o nosso objetivo é, o Conrado Adolfo, um dos meus mentores, falava muito isso. O objetivo do marketing é gerar uma levantada de mão. É, por exemplo, a pessoa ver um anúncio nosso, nossa, quero saber mais sobre isso. E essa pessoa levanta a mão, chama o nosso comercial que vai fazer o atendimento e possivelmente vai fazer a venda. Legal. Entende? Então, se você tem um vendedor muito bom aqui e um vendedor ruim, com os mesmos leads, um vendeu 15 mil, o outro não vendeu nada. Então o problema estava no lead? Não. Porque a gente chamou a atenção da pessoa, aquela pessoa pediu mais informações, mas como que o comercial ali na ponta tratou esse lead? Então não tem como, não existe marketing sem esse alinhamento com o comercial. Até porque o comercial é que passa as melhores informações para os ajustes no marketing. Legal. Então o comercial fala, Lucas, essa semana chegou pessoas desse estilo, eu acho que talvez a gente pode melhorar a nossa comunicação no criativo, que estava um pouco confuso, né? Eu acho que o pessoal dessa região aqui está fechando mais que a outra, então tem que ter o alinhamento. Se tiver treta ali no meio, todo mundo sai perdendo. Então é alinhamento. Marketing atrai, comercial vende. Louco, louco. Gente, ele falou um nome estranho aqui, que é lead. Eu, às vezes, pode ter te confundido. Você quer explicar o que que é lead pro pessoal? Boa, Samuel. Lead, ele é um contato. Um Um contato. contato. Legal. A gente utiliza muito isso dentro do digital, né? Mas Uhum. lead é quando uma pessoa te chamou no WhatsApp. É um possível cliente, é um contato, é uma Uma oportunidade. oportunidade. Lead. Olha que interessante isso, né? Eu já participei de alguns negócios em que as pessoas falavam assim, poxa, é, como é que fala? Tá tendo tanta oportunidade, mas ninguém tá comprando. E você falou de um ponto muito importante. Se o vendedor que está fazendo atendimento, ele não consegue ter esse filtro vamos dizer assim, se aquela pessoa que entrou em contato, né, o lead, se ele entrou em contato, ele está qualificado para fazer parte, né, vamos dizer, da sua empresa como cliente, vai acabar não tendo resultado mesmo, né? Então, Uhum. assim, é muito importante isso. E isso acontece muito, Lucas. Às vezes de você mandar várias oportunidades, o vendedor ele não saber filtrar e o cliente achar que você é o culpado disso. No O começo vendedor, né? acontecia. O vendedor não Aham. saber No fazer começo isso. acontecia. Então, hoje, antes de um cliente entrar na agência, eu já trago essa clareza. Eu falo, abre aí como é que tá o seu atendimento antes dele fechar comigo. Legal. E ali, muitas vezes, o dono do negócio já tem um choque. Tem pessoas que tá 3 dias sem resposta. Aí eu falo, Nossa, cara. olha, a gente vai gerar demanda, só que o comercial ele precisa estar alinhado, ele vai precisar fazer um acompanhamento. Mas se não tem esse alinhamento prévio, vai dar ruim. Vai dar ruim. E hoje, esse ponto também é importante. Já já nós vamos avançar aqui, tripulante, mas ele entrou num aspecto que eu acredito pode ser sua dúvida também. Responder em tempo imediato. O cara acabou de mandar mensagem. Ou a pessoa pegou o panfleto ali e foi até, ou ligou e. Ligou não, se ligou vai atender na hora, né? Aham. Mas se a pessoa mandou uma mensagem, o que que você fala sobre isso? Tem que responder na hora? Ou tem um SLA, né? Um tempo de primeira resposta ali, vamos dizer assim, mais considerável para fazer isso e não perder a oportunidade? Existe. A gente fala que é a hora de ouro. Então imagina, o cliente ele tá no Instagram, ele viu o nosso anúncio, ele levantou a mão, e falou, opa, quero saber mais. A hora de ouro que a gente fala tá entre ali os 5 primeiros minutos. Legal. Então não são dados, né? Não é o que a gente acha. Foram feitos muitos estudos nisso. Quando o atendimento inicial demora mais de 3 a 5 minutos para dar essa resposta, a taxa de conversa após isso cai em 54%. Caraca.
Por isso que muitas vezes, às vezes o comercial, o lead mandou a mensagem, né? O lead a Uhum. gente já viu aqui que é um possível cliente, e aí o comercial responde depois de 2 horas. Depois esse cliente nunca mais responde. Já reparou? Ele manda a primeira mensagem, aí o cara demora 2 horas para responder. Quando ele tenta retomar, esse cliente ele já está mais frio. Ainda mais dependendo do seu nicho. Se for um nicho momentâneo de impulso, uma roupa, algo nesse sentido, cara, a pessoa tende a perder o interesse, porque a gente não pegou o momento que ela parou a atenção dela, que hoje é o maior ativo, é a gente conseguir Sim. tirar aquela pessoa do automático e aí não teve resposta do vendedor. Depois que ela passou isso, cara, ela já tem 1 milhão de coisas de prioridades na Às vezes frente até dela. esqueceu da empresa também, Às, né? às vezes esquece. Por isso que é importante ter um sistema, né? A pessoa mandou mensagem, só que ela foi fazer outra coisa da vida. Isso acontece, né? No dia a dia. Se o vendedor nunca mais retoma essa conversa, o empresário investiu o dinheiro, trouxe o lead e morreu ali. Então, é necessário um follow-up. Sim. Beleza, ele pode não ter respondido hoje, a gente não sabe o que aconteceu. Às vezes o cara precisou sair, aconteceu um imprevisto, ele foi fazer outra coisa e não te respondeu. Mas não por conta disso ele deixou de ser um lead interessante. Então, cabe, novamente, o comercial ir atrás até tentar trazer essa pessoa para a conversa novamente. Legal. Legal. Falando de tráfego, né? Continuando esse assunto, tem muitas pessoas que optam por fazer aqueles tráfegos com foco em quem está perto, né? Essa estratégia, ela é uma estratégia que pode ser usada em todos os momentos ou ela tem vamos dizer assim, um momento ideal, um certo tipo de oferta ideal para isso? O que que você pode falar sobre essa questão? É muito boa essa pergunta. Inclusive, fica uma dica, né, para quem vê esse podcast e se interessar em começar a anunciar. Eu sempre começo na região da pessoa. Então, Legal. imagina, você tá aqui na região central. Cara, as pessoas daqui têm que te conhecer. Imagina que você tem uma loja aqui onde a gente tá. Uhum. Eu garanto para você que tem pessoas que passam aqui todos os dias e não sabem que a sua loja existe. Esse dia foi engraçado. Eu tava passando na rua de casa, aí eu olhei, nossa, tem uma sorveteria aqui. Aí eu entrei e falei com o dono, nossa, vocês abriram recente, né? Não, a gente tá aqui há 4 anos. Eu Nossa, passava naquela cara. rua todo dia. Fiquei- Eu fiquei sem graça. Falei assim, "Nossa, não tinha visto aí. Porque a nossa atenção tá em outras coisas. Sim. E fica até um desafio. Pega o caminho da sua casa até o seu trabalho e começa a reparar. Você vai descobrir um monte de negócio ali que você não sabia que existia, mas ele tá ali há anos. Por quê? As pessoas estão com atenção em outra coisa. Então, quando a gente faz essa campanha local, o objetivo é, beleza, na minha região, cara, as pessoas que estão mais próximas de mim é que tem a maior chance de comprar. Uhum. Aqui eu tô falando de negócio local, tá? Não tô falando de e-commerce que a gente atende nível Brasil. Tô falando, se você tem uma clínica de estética em Londrina, você não vai atender um cara do Rio de Janeiro. Cara, pode acontecer? Pode, mas, né? Garanto que 99,9 dos clientes é daqui de É Londrina e daqui. possivelmente do mesmo bairro, da região mais próxima. Então, ter essa campanha local, ser conhecido localmente. Depois você começa a expandir esse raio Legal, e começa uma dominação de território, né? legal, Mas tem que estar na sua região, as pessoas têm que saber que você existe. legal, legal. Ó, tripulante, essa é a ideia. Nossa meta aqui, você já ouviu a gente falar em algum momento, que é explodir o Brasil. A gente só vai fazer isso acontecer se primeiro a gente aprender a explodir o nosso bairro, explodir a nossa cidade, até chegar a esse nível aí, né? Falando ainda de tráfego, e levando em consideração essa questão, existe na internet uma certa, vamos dizer assim, ô Lucas, se você quiser comer, fica à vontade, tá? Para você. Tranquilo. Existe uma briga entre Google Ads e Facebook Ads, né? Uhum, E essa é uma briga muito pontual, porque os que são amantes do Google Ads falam que é só ela que funciona uhum. e os do Facebook só. Quando usar uma das duas? Porque eu sei que tem momentos para Uhum. começar entre uma e outra, né? Como que a gente pode descobrir isso? Principalmente para quem está iniciando, que não tem essa, vamos dizer assim, esse entendimento ainda, né? Perfeito, Samuel. Eu tinha um mentor que falava o seguinte: às vezes a pessoa tem um martelo, e pelo fato dela ter um martelo, ela acha que tudo é prego. Então,
Dentro do Facebook, geralmente a pessoa quando começa a aprender essa profissão, começa a entrar no digital e trabalhar, ela começa aprendendo o Facebook. É uma Legal. ferramenta mais fácil de trabalhar do que o Google. E aí ele quer encaixar tudo dentro do Facebook. Voltando no exemplo atrás, não importa se você é uma distribuidora de gás, se você é um eletricista, o cara acha que a vida é Facebook, porque ele não sabe trabalhar com o Google e ele também não entende como que funciona as engrenagens. Então, Google ou Facebook? Essa é uma pergunta que eu respondo. Eu faço a consultoria com a pessoa, né, mostro o que é cada uma e ela pergunta, Lucas, Google ou Facebook? Há empresas que já estão no momento de começar nas duas ferramentas, tá? Tem empresas que realmente já está pronta, cara. A gente pode começar no Google, seu Instagram tá legal, vamos começar com os dois pés na porta. Uhum. A maioria dos negócios já não tem essa estrutura. Tanto, às vezes, de verba suficiente para conseguir investir nas duas e a gente acaba optando por uma ou outra. E aí entra muito na questão, qual é o seu nicho, né? A pessoa, ela procura pelo seu serviço? Ou não? Ou a gente precisa aparecer para a pessoa, mostrar que nós existimos para ela entender e talvez gerar uma oportunidade. Legal. Então, qual é o seu nicho, né? Qual é o comportamento do seu cliente? Depende muito disso. Então, Legal. não tem um melhor do que o outro, Não tem né? o Tem melhor. o que vai se adaptar melhor para o seu negócio. Interessante. E você falou de uma parada muito interessante. Por quê? O pequeno empresário, o micro pequeno ali, o médio às vezes ele tem até o entendimento já, porque ele já entende que tráfego é importante, ele sabe de tudo isso. Mas o micro e o pequeno, eles estão aqui aprendendo com a gente nesse podcast. Eu acredito que a maior pergunta deles é quanto investir? Uhum. Porque às vezes é aquela pessoa que só tem, um exemplo, R$ 500. Uhum. Dá para fazer alguma coisa já com isso? Para começar, pelo menos? Porque você falou bastante de estratégia de visibilidade e toda essa questão. Eu sei que com R$ 500 hoje, com entendimento e até mesmo do que você já me falou, isso não vai me proporcionar um resultado tão esperado. Mas Uhum. eu quero que você explique, e também para que esse pessoal compreenda, né, o investimento ideal e o que que ele pode fazer não tendo, às vezes, tanto recurso. Perfeito, Samuel. É sempre bom a gente alinhar a expectativa com a realidade. Então, cada ano que passa tende a ficar mais caro o anúncio, tá? Porque oferta e demanda. Sempre tem novas pessoas entrando, anunciando. Quanto mais pessoas querem anunciar, mais caro fica o custo. Interessante. O importante é você começar. Lucas, eu tenho R$ 300 no mês, dá R$ 10 por dia. É muito melhor do que você não fazer nada ou esperar o momento perfeito para começar, tá? É claro que a verba ela vai limitar a quantidade de estratégias que você consegue fazer simultaneamente, Entendi. tá? Então, por exemplo, cara, R$ 500 por mês é uma verba legal. Eu tive clientes que ficou comigo mais de 2 anos e ele sempre investiu R$ 600. E a Olha gente só. teve resultados muito bons. Legal. Então, é ter clareza. A verba interfere diretamente no quê, Samuel? Vamos falar ali do Facebook. Uhum. Em quantas vezes nós vamos aparecer? Tá? Eu vou falar um pouquinho de número aqui, que é o meu Não, trabalho, mas eu vou, fica vou tranquilo. simplificar da Aham. maneira, da maneira mais simples. Então, como que a gente paga hoje para anunciar, né? A gente já vai sanar essa dúvida também. O que Uhum. que eu pago? A gente paga para aparecer. Então, tem uma métrica que chama custo por mil. Quer dizer o seguinte, para o Instagram mostrar o nosso anúncio 1.000 vezes, tem um custo, tá? Eu vou dar uma média aproximada, que tem Uhum. algumas coisas que variam. Mas vamos colocar R$ 10. Então, hoje, para você aparecer 1.000 vezes, você investe R$ 10. Se você coloca R$ 10 por dia, quer dizer que aquele anúncio vai estar aparecendo para 1.000 pessoas todos os dias. É ruim? Lógico que não. Claro que não. Se você não colocar nada, você vai aparecer para quem? Para sua mãe, para o seu tio, no orgânico. É isso que eu ia falar. Então adapta para sua realidade. O que não dá para fazer é não fazer nada. É você não fazer nada, porque aí tá É só feio. começar, né? É, Só começar. Tripulante, é só começar, cara. Só por essas dicas que o Lucas está trazendo aqui pra gente, já vale aí o seu like, a sua inscrição nesse canal e também você compartilhar para outros tripulantes aí que você conhece.
e que está precisando ouvir sobre isso, né? Eu entendo que isso é uma das dúvidas muito relevantes aí, ó, que você tem. Eu falo porque eu também tenho. O Lucas tem me ajudado muito aqui nessa parte e a gente entende, né, que é necessário. Se você quer evoluir o seu negócio, se você ou vamos falar as claras, né? Se para ele tá bom o que ele tá ganhando, tá tudo certo, não precisa de tráfego pago, né? Mas se você quer evoluir, quer dobrar, triplicar a sua visualização e automaticamente você aumentou o tráfego, automaticamente vai começar a aumentar o número de vendas. Essa é a dinâmica, né? Mas levando em consideração isso que o Lucas acabou de falar, tem que ter uma equipe de vendas bem entendidas. Se você procurar aqui, vai ter um episódio do Tiago Henrique, ele vai estar falando sobre vendas, né? Então, assim, é muito importante, vale a pena você assistir esse episódio, porque ele tá sensacional também. Ô Lucas, nós estamos quase encaminhando para o final. Tem ainda mais um bloco aqui para a gente tratar, que são erros comuns hoje. E você, pela sua experiência, já percebeu, principalmente nessa fase da consultoria que você faz, com certeza você já percebeu muitos erros aí do que os clientes estão fazendo, né? Você poderia citar alguns aí para a gente poder identificar e até mesmo o tripulante ele perceber que ele está batendo a cabeça na parede e ele nem sabe que isso é errado, né? Você poderia citar para gente? Eu vou separar em duas categorias de erro. O Uhum, primeiro, que eu acho mais grave, né? E o uhum, segundo, que ele faz no negócio em si, não só na ferramenta, na forma como ele anuncia. certo. E o primeiro erro é a pessoa começar a olhar para o marketing quando o negócio começa a dar ruim. Cara, é incrível. A maioria dos clientes que chegam, pá, Prazer, Samuel. é, o cara, o cara tá acostumado aqui, pô, eu via de indicação, meu negócio sempre foi legal. Falava em marketing, isso aí é gastar dinheiro à toa. Tô vendendo, não tô dando conta de vender, tô dando conta de atender, investe em marketing. Vem um período sazonal ruim. Meu Deus, a venda caiu, eu preciso resolver minha vida. Só que como que o cara vai resolver a vida em 1, 2 meses? Marketing não é uma campanha que a gente liga e, pô, resolveu. É. Voltou meu faturamento, vou dobrar, o negócio ficou bom aqui. Eu sei Não. bem o que ele está falando, gente. Eu sei. Então, assim, o maior erro é, cara, não espera dar ruim para investir em marketing. Seu negócio tá bom, você não tá dando conta de atender, mesmo assim, continua agregando, continua fazendo campanha, trazendo mais pessoas interessadas. Outra, se você tem uma fila muito grande de pessoas, o que que você pode fazer? Aumenta seu preço, mas não espera dar ruim para começar a investir. Sim. Esse é o que eu mais vejo, tá? É o que eu mais vejo dessa galera que não tinha nada no digital e agora começa a olhar. Ele começa a olhar porque, pô, deu ruim. Meu vizinho ali tá vendendo e eu não tô mais vendendo. E acho que vai acelerar, né? E não é E tão aí ele quer simples. colocar lá quinhentão e vamos resolver a vida. Nunca investiu nem R$ 1. Nunca investiu nem R$ 1, mas agora vamos fazer esse marketing aí. Esse, e agora um erro dentro, né? Beleza, o cara Aham. entendeu que ele precisa anunciar, ele começou a anunciar. O outro erro é não anunciar simplesmente como você falou. Ele vai lá, ele pega um post aleatório, sem estratégia, ele não sabe por que que ele tá fazendo aquilo e coloca verba ali. Então não faz sentido, né? Não tem uma estratégia, não tem um porquê. É ter um entendimento. Se você não tem essa condição hoje de estudar, pelo menos o básico, é trazer alguém para perto que te instrua, Sim. né? Porque existem sim estruturas validadas, campanhas validadas, para você conseguir extrair, né, resultado das suas campanhas. Então, não é só colocar dinheiro. Se fosse isso, não precisava existir. Não precisava de mim. Você só colocar dinheiro, faz, paga o boleto, Tão simples assim, né? né? É pensar o que que é o meu negócio, qual que é a minha oferta. Aqui a gente poderia falar um dia sobre esse assunto, É, tá? né? Mas, cara, pensa. O que que eu recomendo? Qual que é o seu melhor produto que você fala, cara, quando os meus clientes provam isso aqui, cara, foca nele. Não tenta vender o que não vende. É um erro também muito comum. O cara ele tem um produto que ele é muito bom. E aí ele tem um outro produtinho que é o querido dele, mas é só querido dele, porque ninguém quer. E aí lá no marketing, ele quer vender esse produto, em Quer vez de forçar. fortalecer o que ele é bom, Sim. entendeu? Cara, não vai vender o produto, foca no que você é bom, que a pessoa vai ter uma experiência, ela vai te indicar. É isso, né? É Legal. começando pensando estrategicamente. Legal. Já que você já deu uma dica, nós vamos entrar no quadro aqui agora, que é o quadro que você
Vamos supor que você está iniciando um novo negócio e você não tem conhecimento nenhum. Quais seriam as 3 primeiras dicas que você traria para esse público nosso hoje em relação a isso? Perfeito, aqui eu vou tentar entregar o ouro, né? Lucas, vou começar uma empresa hoje e eu já tenho entendimento que eu preciso estar posicionado na internet. Pilares. Quais são os seus pilares? A sua ficha no Google, tá? E a sua conta no Instagram. Primeiro de tudo, você precisa ter isso para você começar a ser visto. Legal. Abastece a sua ficha bonitinho, solicita avaliação, sobe imagem. Lá é uma ferramenta intuitiva, você consegue colocar os seus serviços. Não seja o 007. A partir do momento que você faz isso, você existe dentro da internet. Dentro do Instagram, cara, faz uma bio legal, mostra o que que você faz. Crie posts pensando no seguinte. Imagina, se coloca. Você quer acabar com os problemas e as dúvidas, Samuel? É só o empresário se colocar no lugar do cliente. Imagina o seguinte: existe essa empresa, eu sou um cliente que nunca vi nada relacionado a ela. Quando eu entrar no perfil dela, quais informações eu preciso entender para comprar? Fez sentido? Sim. Então, se você se coloca no lugar do cliente, bom, então eu preciso falar que o meu produto é X, é tal e é tal. O diferencial dele é esse e esse, o meu preço é esse. Então, quando o cliente entra, ele vê lá, pô, esse cara fica em Londrina, ele funciona de tal hora. É isso. Porque se você não tem a base, o seu cliente entra no seu perfil e fala, cara, o que esse cara faz? Então, prepara, eu chamo de perfil eficiente. Faz a sua ficha no Google, faz o seu perfil. Beleza, é o primeiro passo. Uhum. A segunda dica: se você depender só da entrega orgânica, você não tem controle, Uhum. entendeu? Então, por menor que seja a verba inicial, começa a colocar tráfego para alavancar, para mostrar para mais pessoas isso, Legal. entendeu? Então, o primeiro passo, cria sua estrutura. O segundo, coloca tráfego para alcançar mais pessoas. Legal. E o terceiro, cuida dessas pessoas que tá chegando, entendeu? Dê uma atenção, cara, faça um atendimento que você gostaria de receber. Não tem muito para onde correr. Se a pessoa faz isso, ela vai começar a vender pela internet. Caraca. Gente, então vamos recapitular aqui, ó. Rede social, né? Tráfego e cuidar do seu cliente. Então, preste atenção nisso, gente. Preste atenção. O Lucas trouxe muita coisa legal aqui pra gente, trouxe muita informação e essas 3 dicas que ele deu aqui é super valiosa, né? Super valiosa. E eu tenho a certeza que ele tem comprovação para mostrar para vocês o quanto que apenas esse pequeno setup aqui, o quanto que já colocou de dinheiro no bolso dos clientes dele. Porque o que você está passando é o que você é, conhece o cliente, foi lá, começou, você viu que ele não tinha, e a partir daquilo ali já começou toda a diferença. Então, olha que insights valiosos que ele está trazendo aqui para você. E nós estamos caminhando para o final. Poxa vida, hein? Que situação! Nós estamos caminhando para o final, tripulante. Mas calma, calma que tem mais Lucas aqui para nós. Nós vamos aproveitar. Nós vamos aproveitar. Lucas, se um dono de um negócio local tivesse que escolher apenas uma ação agora para começar a atrair tráfego, né? Qual você recomendaria? Uma agora, uma, Uma ação, uma ação. para ser mais preciso, eu precisaria analisar o contexto que ele tá, Uhum. né? Mas supondo que Vamos falar é, daquele que ele não tem nada. Ele ele não não tem tem. nada. Vamos colocar nesse contexto aí, porque geralmente o nosso espectador ele não tem conhecimento muito disso. Então, assim, ele quer começar esse papel agora. Qual que seria? Vamos deixar mais dinâmico, então. Samuel. Então Traz um vai. exemplo aí, ó. O fulano, ele é dono de tal coisa, a empresa dele é de X, e aí eu falo para Tá, você então um vamos, caminho. vamos Vamos lá. falar então daquele prestador de serviço que ele tem, vamos dizer assim, uma especialização em fazer pinturas para negócios, para algo pessoal e toda essa Uhum. questão. Esse é o negócio dele. Ótimo. Primeiro passo, tá presente para quem está procurando um pintor. E essa ferramenta qual que é que a gente viu aqui? Google Empresas. Google Empresas. Tá lá, pintor em Londrina, porque geralmente é isso que a pessoa vai pesquisar. Uhum. Aí você vai colocar seus trabalhos ali, seu contato, beleza. Existimos, né? Existimos no Google. O segundo passo, esse nicho de pintura, ele não é só um nicho de necessidade.
Porque a gente consegue criar o desejo. Dependendo do estilo de pintura que esse cara faça, Uhum. cara, seria muito legal. Legal. Ele acabou de fazer um cimento queimado, cara, coisa mais linda. Ele vai lá, pega o celularzinho, grava, né? Ele fazendo, isso chama muita atenção dentro da rede social. A parede como era antes, ele vai lá, ele lixa, ele prepara, depois ele finaliza. Cara, um baita conteúdo para ele ter no Legal. Instagram dele. E aí, todos os servicinhos que ele for fazendo, ele vai alimentando ali. Imagina que eu quero contratar um pintor. Eu entro no Instagram desse cara, eu vejo o cara é profissional, o cara deixa as coisas limpinho, o cara é organizado, o cara tem compromisso. Porque foi isso que ele comunicou quando ele pensou em postar aqueles vídeos. Muito provavelmente eu vou fechar o negócio com ele do que uma pessoa que não tem nada na rede social. Sim, Não sei nem como que é o serviço do cara. com certeza. Então sempre pensa, cara, o seu cliente ele não te conhece. Ele vai te contratar com base no que você mostrou para ele na internet. Esse é o segredo, Nossa, cara. É isso, né? Então, legal. esse exemplo, ficha do Google, começa a postar os seus serviços, mostra o antes e depois coloca tráfego para potencializar isso aí. Massa. Massa demais, tripulante. Lucas, obrigado, cara, pelo seu tempo, Valeu. né? Pela confiança de poder aqui compartilhar o seu conhecimento na nossa estrutura. Para mim é uma honra, tá, te receber aqui. E tripulante, para você que ficou até aqui, meu muito obrigado, né? Satisfação mesmo de ter você aqui assistindo esses nossos episódios do podcast. Esse podcast que vai te ensinar no dia a dia como fazer, como solucionar, às vezes, dúvidas que você tem, tá? Então, conte comigo, conte com a minha energia, porque o meu maior objetivo aqui é ajudar você a colocar mais dinheiro no bolso, né? E a gente só coloca mais dinheiro no bolso de que forma? Tendo conhecimento, tendo acesso, tendo informação. É dessa forma que funciona. Se você já gostou desse daqui, meu amigo, o próximo episódio vai estar papocado demais e você precisa estar com a gente. Então fica antenado aí nas nossas redes sociais, né, no nosso canal do YouTube, porque a gente sempre vai estar aqui fazendo uma programação e trazendo especialistas em diversas áreas aí para poder te ajudar no seu dia a dia. Beleza? Um abraço e até o próximo episódio.